Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam todos bem-vindos ao aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagens. Vocês estão no componente, né? Oficina de produção textual, textos de divulgação científica. Eu sou a professora Tayana e estarei aqui ministrando essa aula da semana C, fazendo uma retomada com vocês, né? E a gente também está com a Amanda e o Laércio fazendo a tradução em Libras pra gente. Então eu vou fazer minha transcrição já no início dessa aula. Eu estou no laboratório, estou sentada atrás de uma bancada preta. Nessa bancada tem um tablet, tem uma caneca branca, né? Uma xícara branca. Caneca, que ela é maiorzinha, e eu também estou sentada em uma cadeira branca, estou com uma camisa xadrez, né? Eu tenho 1,63 m, estou com uma camisa xadrez, estou com uma calça preta e uma bota preta, uma jaqueta preta também por cima dessa blusa xadrez. Sou branca, tenho cabelo castanho, meu cabelo hoje está preso e o meu sinal é esse daqui, porque quando meu cabelo está solto, né, é como ele fica, tá bom? E vamos à aula de hoje, que vocês já sabem que é semana 6, porque eu já comentei com a galera desde ontem que é, sim, na verdade são 2 aulas de retomada, ok? A aula de hoje é tecnologia e qualidade de vida em debate, certo? Então hoje nós vamos falar sobre tecnologia e qualidade de vida. Ontem a gente já falou um pouquinho sobre qualidade de vida durante a aula e hoje a gente vai aprofundar essa fala, né? Entrar um pouquinho nas habilidades que vocês precisam aí retomar, precisam rever durante a aula de hoje, certo? A gente já tem o pessoal dando bom dia a todos. Espero que vocês estejam aí aprendendo bastante, retomando, organizando, sistematizando, fechando média. A gente sabe que é aquela semana que a gente fecha as médias do terceiro bimestre e eu sempre digo para os estudantes que o terceiro bimestre é muito importante. Todos são, mas o que acontece? Às vezes no primeiro bimestre o estudante ainda está chegando, no segundo ele já se apropria, no terceiro é uma hora de consolidar, né? Consolidar essa aprendizagem. O professor, ele já consegue ver se o estudante ali consolidou essa aprendizagem e o quarto bimestre é só o encerramento mesmo, né? Então eu sempre falo que o terceiro é extremamente importante. É por isso que desde a aula anterior eu tenho falado para vocês, vocês acham que está valendo a pena fazer corpo, saúde e linguagem? Vocês acham que escolheram o aprofundamento certo? Vocês estão aprendendo por quê? É agora que a ficha cai, né? Nesse bimestre que a gente precisa ter essa certeza mais do que nunca, né? Então, é por isso que eu estou insistindo nessa fala, certo? Então, a aula de hoje é tecnologia e qualidade de vida. Eu vou pedir para os meninos... agora foi. Que às vezes ele não está querendo ir, então tem que deixar assim, gente, senão ele não vai. Os slides, certo? Vamos à aula de hoje, porque o objetivo da aula é promover uma discussão em torno de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente a partir de questões polêmicas, reconhecer o gênero do debate e a argumentação na prática. Vocês perceberam que nos 3 objetivos a gente tem algo em comum, né? Porque na aula anterior a gente falou, né, sobre ciência, a gente falou sobre texto de divulgação científica, a gente falou sobre artigo científico e essa importância, né, desses textos para chegar a ciência até a gente. Só que eu havia falado para vocês que independentemente do aprofundamento que vocês escolheram, as habilidades que são trabalhadas são semelhantes ou são as mesmas, né? Por caminhos diferentes. Só que agora a gente vai no núcleo disso, que é o quê? A argumentação. Então, é uma habilidade da formação geral básica. Aí você fala, professora, o que é formação geral básica? Né? Língua portuguesa, matemática, geografia, história, formação geral básica. Quando você vem para o aprofundamento, então ele já é ligado com a formação geral básica, mas já é uma coisa à parte. Vou dizer assim, coisa à parte, para vocês entenderem, tá? Então, vocês têm a formação geral básica, que é aquele núcleo que vocês já estavam acostumados desde o ano passado, e esse ano a gente tem essa parte diferenciada, que é o aprofundamento. Então, mas quando a gente fala de argumentação,
Aí eu faço um link, né, com a habilidade da formação geral básica, porque lá vocês veem nas aulas de língua portuguesa a argumentação. E aqui a gente está falando de ciência, a gente está falando aí de estudo científico, mas a argumentação não fica de fora, certo? Então é preciso saber argumentar. Por que que eu escolhi essa aula para falar com vocês? Porque eu sei da importância da argumentação, tanto na escrita como na fala. E hoje a gente vai trabalhar com a argumentação na fala, certo? Quando eu trouxe aqui em outras aulas, né, esse diálogo, porque assim, eu tenho a ciência trabalhando para contribuir aí com a qualidade de vida da gente, mas a gente tem que passar por vários outros setores. Então eu vou até pedir para colocar na tela para vocês pensarem em todos esses setores agora. Como estabelecer um diálogo entre sociedade, governo, indústria, a fim de promover qualidade de vida na era contemporânea? Vocês perceberam que são vários setores aí onde passam, né, as ideias que a gente fala. Você vai refletir, vai anotar no seu caderno. Caso você já tenha anotado, é bom dar uma retomada, né? Qual era a sua visão que você tinha sobre ciência, sociedade, né, o governo, a indústria e essa relação antes das aulas, e qual a visão que você tem agora? Acrescentou alguma coisa? Mudou a sua forma de pensar? Então, é nessa perspectiva, ok? Que vocês vão trabalhando e pensando juntamente comigo. Enquanto você estiver refletindo, pense nos seguintes aspectos, né? As variáveis envolvidas na produção, utilização e descarte de materiais plásticos. Então, a gente vai voltar para esse tema de plástico hoje, tá? Por quê? O que a produção precisa fazer? Do que ela precisa? Do que ela se mantém, né? Quando você utiliza o plástico e você descarta, qual o tempo de uso, qual o tempo de descarte, quanto tempo esse material fica aí à deriva no nosso planeta? Pense nisso. Então, a gente tem ciência, tecnologia, sociedade e ambiente na perspectiva da qualidade de vida. Então, a gente tem todos esses setores unidos para garantir a qualidade de vida para a gente, ok? Uma situação prática aí que vocês podem pensar é uma situação em que vocês vão usar a argumentação. Vamos pensar que você é o líder do grupo escolhido para apresentar o tema: uso de plástico versus capacidade e meio ambiente. Então, você afirma que a restrição e proibição do uso são fundamentais e logo defende a implementação de leis mais rígidas. Então, essa é a sua posição diante do grupo. O grupo discorda, pois acredita que o consumo sustentável depende de uma produção sustentável. O que você faz quando sua ideia não é aceita? Vou pedir para voltar para a minha tela. Então, você tem uma situação seguinte. Você é chamado para liderar um grupo, você tem um posicionamento dizendo que tem que ser restringido, a gente precisa de leis que restringam o uso de plástico, porém a galera que está com você fala assim: o que adianta se as empresas não colaboram? E aí, o que você faz? Você fica sem palavras ou você toma outra postura? Então pensa aí que você está e você é contrariado. Aí o que você faz? Ah, não faço nada, deixa a maioria vence, né? A maioria é a que vence, eu fico na minha, então eu não faço nada e deixa a maioria, você já fez a sua parte e arquiva a sua ideia. Você reprova a posição dos colegas, uma segunda opção aí. Tenta convencê-los de que você está correto e afirma: olha, vocês vão se arrepender de não terem me ouvido, certo? Então, preste atenção. E a terceira, apresenta situações concretas e defende o seu ponto de vista, já que você tem pesquisado sobre o assunto. Vocês viram a diferença de cada uma, né? A primeira é o isentão, certo? Eu sou isentão, eu não me envolvo com nada, eu vou ficar aqui na minha, que é mais fácil. Então, o isentão é aquele que ele viu que a coisa começou a pegar fogo ali, ele já... O segundo, ele já leva para o coração.
né? Ele já fica magoado, fica com raiva de todo mundo, já sai angustiado, enfim, ele leva pro coração. E o terceiro, ele vai ser mais objetivo, ele vai buscar dados, vai buscar fontes, vai tentar um diálogo. Então ele não vai nem ficar isento, né? Mas ele também não vai ficar com raiva, com ódio e sair aí, né, angustiado com todo mundo, porque o povo não me ouve, blá, blá, blá. Vocês já devem ter visto os 3 tipos por aí. Então pensem em como você se comportaria, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai trazer uma situação concreta, onde há uma abordagem entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, e há um debate sobre o plástico e a qualidade de vida. E a gente vai pegar esse modelo de debate, né, com argumento. Vocês viram essa situação, eu tive o argumento, né, que tem que ser restringido o uso de plástico, e eu tenho o contra-argumento. Ó, não dá, porque ninguém colabora com a gente, né? Então, as empresas que têm que começar, não a gente aqui. O que você pensa sobre isso? Você concorda, discorda? Então, a gente vai trabalhar com a metodologia plástico e qualidade de vida, né? Pensando que material é esse, qual a importância e os impactos que podem causar. Durante a aula, eu passei aí para vocês uma situação concreta. Oh, meu Deus, volta aqui. Quem está envolvido? Eu já mostrei para vocês que é o governo, né, os ambientalistas, indústria química e comércio, que seria um debate. E qual é a discussão? Produção, utilização e descarte dos materiais. Então, a gente vai assistir agora um vídeo curtinho que vai mostrar um pouquinho como seria essa situação na prática. Então, sem ficar magoado com ninguém, sem ficar isentão, mas trazendo aí situações concretas. Vamos assistir então? Olá, meu nome é Betânia e nós estamos aqui com uma discussão sobre o impacto do plástico no nosso cotidiano. Ao longo dos anos, o homem tentou criar um material resistente e de fácil acesso que pudesse facilitar o nosso dia a dia. Nós vamos falar um pouco sobre os benefícios do plástico, os malefícios e os impactos dele com os nossos convidados Renan Pavan, Débora Schoenberger e Renan Hatches. Você pode falar um pouquinho sobre os benefícios do plástico, Renan? O plástico atualmente vem sendo tratado como um verdadeiro vilão, devido aos impactos gerados a ele no meio ambiente. Porém, não é bem assim. O plástico ele trouxe diversos benefícios, diversos avanços em nossa sociedade. E hoje ele se encontra difundido nos mais diversos setores da indústria, sendo indispensável para a nossa sociedade. Agora, os malefícios também, você pode falar um pouquinho, Débora? Bom, como o Renan já tinha falado, os malefícios eles estão principalmente por esse dejeto, né, esse resíduo que o plástico acaba liberando no meio ambiente, fazendo com que um consumidor ele faça o uso e jogue em lugares como beiras de estradas, que vão acabar indo a riachos, a rios, e eles são levados para os mares, e os mares é onde a gente encontra o maior problema por causa dos microplásticos que eles serão formados aí. E as alternativas? Então, algumas alternativas para o resíduo plástico são principalmente a reciclagem, que é muito conhecido, mas eu vou trazer aqui para discussão alguns artigos mais à frente, que estão sendo de pesquisas que estão sendo realizadas no Brasil. Então, vocês viram aí o argumento, né? Então, trazendo o uso do plástico e mostrando que ele é útil, o contra-argumento, né? Os prejuízos que ele tem causado. E aí, na terceira fala, o rapaz fala, eu vou apresentar comprovações do que está acontecendo, de o que a gente pode fazer nessa situação. Então, vocês percebem, situação 1, 2 e 3, né? Então, eu tenho um argumento, contra-argumento e uma proposta de intervenção. Não sei se vocês perceberam isso, eu já vou pedir para chamar o outro vídeo para vocês perceberem como que funciona, então, essa proposta de intervenção, pegando aí situações concretas, comprovadas. Vamos lá, então? E conforme também toda essa política legislativa, toda essa conscientização ambiental, nós trouxemos também várias aplicações no plástico para tornar ele um pouco mais sustentável, com o Renan Hatches. Sabe-se que a reciclagem é um dos principais meios que o governo vem incentivando.
mas esse é principalmente do consumo terciário do plástico. Mas e os resíduos que já existem na natureza? Bom, no Brasil existem pesquisas que estão acontecendo sobre isso, principalmente no ramo da engenharia civil, que como as cidades estão se expandindo, construções também estão se expandindo. O primeiro artigo que eu trouxe, que é a utilização de plástico reciclado para a obtenção de um novo pavimento permeável. Esse artigo ele foi desenvolvido pela PUC de Minas Gerais, e o que ele traz? Que na engenharia civil, quando se desenvolve algum item novo, eles precisam passar por vários testes, e esse teste principalmente sobre permeabilidade da água, e os resultados mostraram 99,5% dessa propriedade. Isso significa que esse material pode ser sim utilizado como uma alternativa ao uso sustentável. E o outro artigo que eu trouxe é resistência simples à compreensão em módulo de elasticidade do concreto produzido com substituição parcial do agregado miúdo por resíduos plásticos. O que isso significa? Que no concreto ele precisa ter vários agregados. Um deles é o mais bruto e outro é o miúdo. No miúdo foi feito um estudo substituindo ele por resíduos plásticos que estão no meio ambiente. E os resultados foram muito satisfatórios e eles, no artigo desenvolvido por Martins, ele disse que possivelmente, mas no futuro, esse material pode ser utilizado também no ramo de construção civil. É uma coisa também que o Renan até falou, iniciando ali, que a gente vê muito do plástico, né, jogado no ambiente, mas tem os plásticos que acabam ficando escondidos no meio ambiente, né? Por exemplo, fundos de lagos, fundos de rios, e eles não são, às vezes, até contabilizados. Então, acho que tem uma boa parcela que ainda dessa grande maioria do plástico mundial que a gente vê, que ainda fica por baixo ali de todos esses valores. Como você abordou também, o plástico ele tem um tempo de degradação bem lento, então ele pode, isso facilita para ele ficar escondido. Porém, tem outros métodos, como o plástico biodegradável, que ele possui um tempo de degradação tão curto quanto o do próprio papel. Seria uma boa alternativa justamente para plásticos que são muito utilizados, como em sacolas de mercado mesmo. Em contar que a redução da utilização desses materiais no mercado, como incentivo que existe de deixar de usar sacolas plásticas, canudos, é muito vantajoso também para o lojista, que ele pode diminuir os custos com isso. Como ocorre nos varejos. Nos varejos, para eles diminuírem seus custos, eles geralmente evitam a utilização de sacolas plásticas, utilizando os caixas, que isso gera um lucro para eles, porque eles evitam de gastar com o plástico. E, de certa forma, mesmo eles não pensando nesse viés ecológico, eles acabam contribuindo com o meio. Bom, nossa discussão termina por aqui. Eu quero agradecer os convidados e até mais. Então, vocês viram aí na prática como que funciona o processo da argumentação, contra-argumentação, né? Então, foi muito importante o momento, né, em que um dos rapazes ali, ele mostra o quê? Artigo científico. Então, ele foi à busca de artigo científico. No momento que a gente mostrou esse vídeo nas aulas anteriores, vocês não tinham tido contato com esse gênero textual, com esse tipo de texto. E agora vocês tiveram. E então, vocês já haviam visto antes. Isso é muito bom, né? Para que vocês percebam a importância de consultar textos, né, de fontes confiáveis, a importância de ir lá no artigo científico e na hora da fala ele consegue ler, interpretar esse artigo científico e trazer essa fala para dentro do contexto que está sendo aplicado ali, que é a fala, olha, vale a pena, não vale a pena, que tipo de plástico a gente tem que usar, então falando do biodegradável assim diante como uma solução. Então, o importante é que vocês percebam essa relação do debate com a fonte confiável que eu tenho na mão ali, que é o artigo científico. Então, eu volto a dizer, precisa ler artigo científico, tá bom? Então, caso você não tenha lido, é preciso ler. Gente, a gente encerra essa aula de hoje e também o terceiro bimestre, desejando a todos aí, né, um bom recesso e a gente volta no quarto bimestre com vocês, tá bom? Fiquem ao vivo, a galera que tá no aplicativo, pra gente tirar as dúvidas ainda aqui. Beijo grande e até o quarto bimestre. Tchau, tchau!